O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quero registrar a presença aqui em nosso santuário do Clube de Mães da Melhor Idade, chamado Paticholi. Estas senhoras, estas nossas irmãs que estão aqui em peregrinação, especialmente às vésperas do Dia das Mães, nós nos alegramos com a presença de vocês aqui e queremos homenagear todas as mães aqui presentes, as mães que nos acompanham em todo o Brasil. A Virgem Maria de Nazaré é a mãe de todos nós, a mãe que Jesus nos deu, e ela, como mãe, abençoe, proteja, interceda por todas as mães de famílias, por todas as mães que trabalham para dar o melhor para os seus filhos, principalmente na educação, na formação humana e cristã. A Virgem Maria é sempre um exemplo e modelo para todas as mães. E ela assim nos ensine a seguir Jesus, caminho, verdade e vida, para que nele nós encontremos a felicidade, o sentido da nossa existência. Nós ouvimos no Evangelho como Jesus diz aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele falou para os seus discípulos, e os rumos que tomaram depois a vida de Jesus, as incompreensões, as perseguições, deixaram os discípulos de Jesus um pouco confusos. Eles seguiram Jesus, esperando que Jesus fosse um Messias tipo político, que fosse restaurar o reino davídico, que Jesus fosse alguém que estabelecesse um reino temporal, que governasse com poder, quem sabe expulsando os pagãos opressores, os romanos que estavam no seu território, no seu país. No entanto, Jesus fala de reconciliação,
Jesus fala do reino de Deus, um reino fundado sobre o perdão, a fraternidade, a solidariedade. Isso então, para os discípulos, era algo que se tornava difícil de compreender, porque eles seguiram Jesus, mas não compreendiam o significado deste reino sobre o qual Jesus falava. Isto é, a proposta de Jesus não era aquela que eles esperavam, não era conforme as suas expectativas. Por isso havia indecisão, insegurança no seguimento de Jesus. Jesus não busca o poder, mas o serviço. Jesus denuncia a violência, a maldade. Em suma, o projeto de Jesus não coincide com o projeto dos seus discípulos. Por isso que há um certo temor, uma certa insegurança entre os seus discípulos. E alguns deles até abandonaram Jesus, no caso de Judas. E nesse clima, nessa situação, Jesus então procura tranquilizar os seus discípulos, de dar-lhes confiança, esperança. Jesus convida os discípulos a crer, assim como eles creem no Pai, devem acreditar também nele. Se vocês acreditam no Pai, acreditem também em mim. Quem o segue e quem nele confia não deve preocupar-se, não deve perturbar-se, mas deve permanecer firme. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu realizo as obras do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, se nós acreditamos no Pai, devemos acreditar nele, porque ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai, como o apóstolo Paulo nos fala nos Atos dos Apóstolos, na leitura que nós acabamos de ouvir. Paulo anuncia para os judeus que Jesus é o Messias. Conforme as Escrituras, ele foi enviado, ele sofreu a morte, mas ele ressuscitou. Portanto, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E olhando as Escrituras, interpretando-as de modo correto, nós vamos descobrir que Jesus é a realização de tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Deus prometeu a seu povo. Por isso, devemos confiar neste Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que os discípulos, os apóstolos, anunciam, aqueles que estiveram com ele e que são testemunhas de todos os fatos, anunciam para os judeus e anunciam também para nós. Devemos confiar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Nós temos muitas coisas que nos perturbam, certamente, no mundo em que vivemos. A conjuntura política, social, nos faz temer muitas coisas. Nós temos temor pelo trabalho, temor pela falta de moradia, a violência que impera, às vezes a saúde que não é a mesma de antes. Temos tantas preocupações com a família, incerteza em relação ao futuro. Então são muitas coisas que nos causam preocupação. E são coisas reais da vida. E é claro que nós devemos, diante de toda essa situação, como cristãos, voltar
o nosso coração para o Senhor Jesus. Nós somos seus discípulos. Por isso, nós devemos segui-lo com confiança, porque o medo nos faz tirar o foco da missão. Jesus confiou uma missão a todos nós, a cada um de nós. E o medo pode nos paralisar, o medo pode nos impedir de cumprir essa missão. O medo nos faz ficar inseguros, indecisos, nos acomodarmos, nos fecharmos. Por isso Jesus nos convida a não termos medo, a confiarmos nele. Afinal de contas, ele venceu o mal, venceu até mesmo o pior inimigo, que é a morte. E quem está com Jesus, quem confia nele, não tem mesmo medo nem da morte. Porque a morte não é o fim, a morte é uma passagem, é a transformação da nossa vida para uma vida plena. Então quem confia no Senhor, segue adiante, não esmorece. Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E Jesus um dia disse: no mundo vocês terão muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês terão muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E diz ainda uma outra frase muito importante: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso, quando nós nos sentimos, quiçá, abatidos, indecisos, inseguros, com medo, lembremos-nos destas palavras de Jesus, que é um convite à confiança, é um incentivo para nós, é a certeza de que nós não estamos sozinhos, que devemos seguir adiante, devemos cumprir a nossa missão. Não façamos como Tomé. Tomé afirma: não conhecemos o caminho que leva ao Pai. Não conhecemos o caminho. Como é que nós iremos chegar ao Pai? Jesus, então, responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como tu não conheces o caminho, não sabes o caminho? Eu sou o caminho. Quem me segue tem a certeza de que chegará ao Pai. Jesus, portanto, é a estrada certa, é o caminho certo. Quem segue Jesus tem a certeza de alcançar a vida plena. E não é somente a vida futura, mas a vida aqui, agora. O reino de Deus não é um reino futuro, mas é um reino já presente aqui, agora, neste mundo, que alcançará a sua plenitude na vida futura. Mas na casa do Pai há lugar para todos. Todos somos convidados a morar na casa do Pai, estar com o Pai. E esta morada não significa somente a morada futura, porque o reino de Deus é um reino, como eu já disse, que já está presente aqui neste mundo, e nós somos chamados a participar deste reino aqui, com a nossa participação, cumprindo a nossa missão, a nossa vocação, procurando viver unidos, procurando participar da comunidade, procurando ser solidários, procurando ajudar quem necessita,
estando ao lado das pessoas que precisam de uma palavra de incentivo, de esperança. Nós devemos ser presença de Jesus. Somos chamados a dar continuidade à sua missão. E quantas pessoas que nós encontramos no dia a dia, pessoas que perderam a esperança, pessoas que às vezes estão desesperadas, pessoas que não sabem que rumo tomar, o que fazer diante de tantos problemas, pessoas tomadas pelo medo. E nós, como cristãos, como discípulos missionários, devemos ser a presença do Senhor, incentivando, apoiando, levando as pessoas a acreditarem na vida. E acreditar na vida é acreditar em Jesus. Levemos, portanto, esta mensagem de esperança. Aproximemos as pessoas de Jesus. É muito bom quando nós procuramos justamente fazer algo que nos leve a caminhar com segurança, na certeza de que a vida tem um sentido, tem um valor, a nossa vida encontra sentido e plenitude unida a Jesus, que é Ele a vida mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós precisamos do apoio dos irmãos, apoio da comunidade, apoio do grupo, como vocês que estão aqui, grupo das mães, da melhor idade. É um modo de viver a fé, é um modo de apoiar uma a outra, é um modo de continuar acreditando, é um modo de transmitir a fé, a esperança, é um modo de vivenciar a vida na certeza de que Deus está conosco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, em todas as circunstâncias, mantenhamos o foco em quem? Em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e nos convida a acreditar nele. Quem nele confia não deve esmorecer diante de qualquer circunstância que pode nos causar medo. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.